Hoje é o dia que o filho chora e a mãe não vê, já que além de uma luta insana do Luffy e o Zoro contra o braço esquerdo do rei dos piratas, os Cavaleiros de Deus vão invocar mais duas aberrações pra finalmente começar o plano maligno de dominar Elbaf. O Zoro já pega no espadão pronto pra fatiar aquele velho safado, enquanto o Gaban volta a repetir que nem mesmo os piores vilões iriam querer que o Loki fosse solto, mandando tirar a chave dele se for capaz. Ninguém tava entendendo nada e até o esquisito do Road perguntou o que o velho tava fazendo, enquanto a Nami pergunta se ele não trouxe eles aqui justamente pra encontrar a chave. O Luffy pergunta por que ele tem que fazer isso, se o velho pode só dar a chave, mas o Gaban fala que se ele tá com tanto medo assim é porque não é capaz de derrotar um mero velho aposentado. Na mesma hora o Luffy rusha pra cima dele falando que vai fazer esse maldito engolir o que diz. O Zoro também se prepara pra dar apoio e lembra do Colum falando que o pai dele é o pirata mais forte que ele já viu. O Luffy pega impulso numa pilastra e tava voando pra cima do velho, rodando o braço igual um Beyblade. Tentou pegar a chave direto, mas o coroa desvia sem a menor dificuldade. Deu mais 1 milhão de investidas, mas não conseguiu nem tocar na chave porque o haki da observação do tiozão era cabuloso. Aí o moleque desiste e fala que só quer resolver as coisas com o Loki logo pra poder voltar pro banquete. Então o Gaban concorda que banquetes realmente são uma das 10 maravilhas do mundo e fala que é só tirar a chave dele de uma vez que tá tudo certo. Então o Luffy não tem escolha e parte pra cima dele mais uma vez. E já que ele não tava conseguindo encostar um único dedo, o Gaban vai mostrar como é que se ataca de verdade. Não precisou nem dos seus 2 machados devoradores de montanha, porque ele recheou a chave de haki do armamento e deixou o prota completamente em choque, se perguntando como é que esse velho maldito tem um haki nesse nível. A Nami fica desesperada falando que isso não pode estar acontecendo, mas o Luffy sai debaixo dos destroços furioso igual um búfalo descontrolado, gritando que aquele velho safado pegou ele de surpresa. E o Gaban fala que aquele chapéu de palha combina muito mais com ele do que aquele chapéu com chifres. E o Pivete fala que é claro que sim, já que esse é o tesouro que ele precisa devolver pro Shanks. Só que o Gaban fala que o Shanks é muito mesquinho de pedir pra devolver um presente que ele deu. E é claro que o Luffy fica furioso, falando que esse idiota não sabe de nada. Diz que ele não conhece o Shanks e não tem o direito de falar dele assim. Mal sabe ele que o Gaban conhece o Shanks desde antes mesmo do Luffy nascer. Ele tenta pegar a chave de tudo que é jeito, vindo de 1 milhão de direções diferentes, mas o Barbudão desvia de todas e brota na frente dele um piscar de olhos com um sorrisão macabro que faz o moleque tremer. Ameaçou bater pela direita, mas assim que o Luffy se protege, ele maceta a chave por cima da cabeça dele e surfa nela igual um skate, fazendo o molecote engolir aquela chave tão forte que entrou pela boca e quase saiu pelo cérebro, arremessando o Luffy tão longe que ele quase foi parar debaixo da terra. A Nami não tava entendendo nada, então o Road conta que o Sr. Ya é tão forte que nem mesmo o Luffy é páreo pra ele. O Zoro percebe que o velho pegou os machados e agora ia lutar de verdade, porque isso tudo não passava de um mero aquecimento pro braço esquerdo do rei dos piratas, né? Enquanto o Luffy se contorcia tentando se livrar daquela chave gigante, o Gaban rodava aqueles machados tão fortes que estavam quase criando um furacão. E quando o moleque finalmente consegue botar aquela chave pra fora, o Zoro grita pra ele tomar cuidado porque o bicho ruim tá vindo. O Gaban manda um Yasuo-Takeru, uma rajada de corte tão forte que com certeza faria picadinho do Luffy, já que uma das únicas fraquezas dele são justamente cortes, e esse aí estavam recheados de haki do rei. No último segundo, o Zorão entra na frente e bloqueia a maioria dos golpes, mas eram tantos que o Luffy ainda tinha que desviar dos que passavam se não quisesse virar carne moída. As paredes eram destruídas em um piscar de olhos, e o vagabundo tava conseguindo fazer um estrago maior do que a luta do Loki contra o Rei Harald. Os destroços começam a desabar e o Road usa o próprio corpo pra proteger a Nami. Finalmente esse merda tá fazendo alguma coisa de útil, cê é louco. Com muito esforço, o Zoro consegue rebater aquele corte e manda direto pro céu, que até corta uma nuvem no meio. E cê vê que o tiozão é cabuloso quando ele tá batendo de frente com o Yonkou e seu braço direito sem a menor dificuldade. Só que agora o Luffy já percebeu que ia ter que lutar a sério se quisesse vencer esse maluco, e então ativou o Gear 50 pra mostrar pra esse canalha quem é que manda na bagaça. Começou a caminhar igual o do Flamengo e até criou um machadão sinistro muito mais estiloso que o do velho, chamando o Zoro pra acabar com esse velhote. O Gaban fica impressionado, falando que então essa é a famosa forma do cabelo branco, e os dois mandam ele se preparar pra conhecer o inferno. Disparam pra cima dele a milhão e o Luffy corre igual o Zoro, como se fosse um espadachim, mas quando eles iam acabar com a raça daquele coroa safado, vagabundo canalha, ele simplesmente se rende, e os dois dão de cara na parede sem acreditar, e saem no meio dos destroços gritando pra ele parar de ser bipolar. O Gaban manda eles não ficarem tão bravos porque era só uma brincadeira, mas essa brincadeirinha dele quase mandou o Luffy pro quinto dos infernos. Só que o tiozão fala que o importante é que todo mundo tá bem. Mandou os dois olharem pra trás porque eles já até estavam com a chave. O Road tenta contar a verdade, que o cara é o braço esquerdo do rei dos piratas, mas o Gaban interrompe falando que agora não é hora pra isso. Mandou aqueles dois irem visitar ele quando tiverem indo embora, se Elbaf ainda estiver de pé, mas eles ficam furiosos, falando que não querem ver a força desse maldito nunca mais. E o Luffy não sabia se xingava ele ou agradecia pela merda da chave. Então o velho sai rachando o bico, lembrando da última vez que falou com o Shanks, perguntando por que ele devia confiar naquele moleque. Mas o Shanks só ri e fala pra ele fazer o que achar melhor. Enquanto isso, lá na Escola Morsa, as coisas estão prestes a ficar sinistras, já que tem uma visitinha chegando pra transformar esse lugar alegre em um verdadeiro inferno. As crianças brincavam de polícia e ladrão sem nenhuma preocupação, porque são tudo um bando de vagabundo. E desse jeito fica fácil, porque os dois sobem em cima da árvore em 2 segundos. Mas o pegador era esse bolo fofo que tava quase tendo um infarto a cada 2 passos. E pra você que achava que o Gaban foi o único que torou uma gigante, tá completamente enganado, meu
meu parceiro? Acho que eu nem preciso explicar o porquê, né? Enquanto as crianças se divertiam, estudavam e tiravam um ronco, uma coisa assustadora aparece. As pirralhas vão correndo até a professora Balufa contar que alguma coisa muito estranha apareceu. Falaram que apareceu um pássaro bizarro, mas a professora não acredita, falando que não tem nada de estranho em um simples pássaro. Ela só não sabia que aquele era um pássaro gigante feito de fitas, e em cima dele tinham dois cavaleiros de Deus que estavam prestes a mostrar para essas crianças mimadas o que é sofrer de verdade. A Gunko fala que tinha uma escola ali na frente e parecia até o dia de sorte deles, porque nem iam precisar bater de porta em porta para sequestrar as crianças. Aterrissam na grama e a Gunko já fala que vai começar a invocação. Uma energia completamente insana começa a sair da palma da mão dela, e mais uma vez é invocado aquele pentagrama demoníaco. Uma fumaça tenebrosa sai de dentro dele e começa a criar uma forma absurda, parecida com quando os Gorosei chegaram em Egghead. Mas pela altura que esse negócio tava indo, parecia até que eles estavam invocando era o Shenlong, e o lugar inteiro tava rodeado pelos raios místicos do Imu-sama. Um cara aparece falando que não tem problema de ir, mas um outro também pergunta de onde é que eles vão sair e onde tá o portal do abismo. Enquanto o dragão tava desesperado tentando achar o portal, o outro taradão falava que precisa de 1 hora pra se trocar porque um cavaleiro de Deus não pode sair por aí peladão, né? Esse é o São Somers, cavaleiro de Deus da família Shepard, e começa a falar sozinho no Dendemushi igual um esquizofrênico que nem tinha percebido que já tinha sido teleportado. O outro esquisito é o São Killingan, cavaleiro de Deus da família Himoshifo. O barbudo se assusta perguntando o que o Killingan tá fazendo na casa dele, e depois perguntou a mesma coisa pro Shamrock e pra Gunko, só que a gatinha tava toda tímida porque o coroa tava só de cuequinha. E os dois cavaleiros de Deus ficam em choque sem acreditar que eles estavam em Elbaf do nada. Por sorte tinha uma maleta ali com uma troca de roupas pro Somers, mas ele fica indignado perguntando por que eles invocaram até a poltrona dele junto. O lagartão fica impressionado falando que então essa é a famosa terra dos gigantes, e o Shamrock pergunta pra Gunko por que ela invocou 2 idiotas se eles só precisavam de um, mas o próprio Killingan fala que o capitão precisa voltar porque são ordens de cima. O Mindingão conta que a Terra Sagrada tá passando por uma crise e estão precisando dele lá pra resolver esse problema. Perguntou o que eles vieram fazer aqui em um país não afiliado ao governo mundial, achando que eles vieram rezar no túmulo do Harold. As crianças voltam a brincar como se nada tivesse acontecido, e o Somers fala que então o plano é raptar uns moleques e levar eles pra Terra Sagrada de Maria Joyce, mas perguntou como eles pretendem fazer isso, já que não dá pra simplesmente botar uma criança gigante dessas num saco e levar pra casa, e só quem tem a marca do Imu pode viajar pelo abismo. Então pelo jeito a única solução era levar eles de navio, e esse baiano tava com tanto sono que mal conseguia ficar acordado enquanto falava. Mas o Shamrock fala que eles vão justamente usar o poder do Killingan pra transformar esse país em um pesadelo. No próximo episódio a rapaziada vai encontrar o Loki ferido depois de ser espancado pelos cavaleiros de Deus, e vão soltar esse monstro preso na árvore de Adão pra enfrentar esses demônios que estão chegando. O título do próximo episódio é O Infame Pecador de Elbaf. Loki do mundo inferior é libertado. E mano, agora sim o circo vai pegar fogo, porque com mais 2 cavaleiros de Deus chegando, nem mesmo os poderosos gigantes de Elbaf vão ser capazes de bater de frente, ainda mais se tiverem usando os próprios filhos deles como refém. Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta One Piece 1170. E pessoal, a gente tá quase passando pra fase do top 20 do Prêmio Best, então eu preciso muito da ajuda de vocês, porque a gente tá enfrentando vários adversários gigantes e só vamos ter chance de vencer se todo mundo arrebentar o botão do voto. É só clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e votar em mim. Eu prometo que é totalmente de graça e não leva nem 10 segundos pra votar uma vez por dia. Tô contando com você, meu parceiro. Muito obrigado pra você que assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.